A igreja não é só um lugar. A igreja pode estar em sua casa, em sua sala, seu escritório, em seu colégio, pode estar em seu carro, em sua família. A igreja é você. Olá, meu querido e precioso, uma noite de paz para você, que alegria poder entrar na sua casa neste dia especial, domingo, dia dos pais. Pois bem, nós temos uma mensagem do coração de Deus, não somente para os pais, mas para toda a sua casa. Espero que você tenha aproveitado esse dia, se não, ainda é tempo. Hoje a nossa mensagem, a gente vai se conectar com algo bem transformador. E eu quero desafiá-lo, como sempre tenho feito, pedir a você que você corra neste momento, pegue ali papel, caneta ou no seu notebook para fazer as anotações de princípios fantásticos para uma transformação. Queridos, eu vou entregar para vocês chaves importantíssimas, que não tem como a gente lembrar de todas se não forem anotadas. Então, corra lá. Dá tempo de você correr, pegar lá o seu material e ser aquele estudante fiel, aquele estudante que é responsável, que tem a palavra de Deus como verdade acima de tudo, como algo para a sua vida, onde você vai ruminar e extrair a essência daquilo que se chama poder de Deus. Seja agasalhado nesta noite por o melhor do coração do Pai, e nós estamos aqui para te abençoar de uma maneira poderosa. Eu tenho certeza de que a sua história tomará novos rumos depois dessa palavra. Forte abraço e até daqui a pouco. Olá, meu querido e precioso, um bom domingo para vocês, um domingo de paz, domingo de prosperidade, um domingo da parte de Deus, bênção sem medida sendo liberada sobre a sua vida. E eu já quero iniciar hoje o segundo domingo do mês de agosto, parabenizando aos pais, a você pai que está aí, que tem essa função linda, que é trazer para o seu filho a instrução, direcionar o seu filho no caminho que se deve seguir. Você é um instrumento de Deus para abençoar a sua casa, para abençoar a sua família. E você que ainda vai ser pai, eu também já quero trazer essa palavra porque eu tenho a certeza que Deus vai falar ao seu coração. Eu sou Célio, sou pastor da casa, Lugar de Deus, aqui em Brasília. E o nosso objetivo de entrar na sua casa é trazer uma palavra que venha te levantar, uma palavra que venha te impulsionar, uma palavra que possa direcionar a sua vida ao centro da vontade de Deus. Então, para que eu tenha esta habilidade, eu preciso da direção divina, eu preciso do Espírito Santo de Deus para me conduzir neste momento e todos nós sermos ministrados. Então eu te convido, onde você estiver, que você neste momento se concentre para comigo através dessa oração, para que a gente possa buscar de Deus essa direção segura, certa, assertiva mesmo para as nossas vidas. Pai, nós queremos bendizer o teu nome por esse domingo tão especial. Obrigado porque temos a convicção de que este dia nasceu no teu coração e o nosso desejo é que o Senhor possa fechar este dia com chave de ouro, dando-nos uma palavra que possa nos impulsionar, que possa nos tirar, ó Deus, da zona do conforto e nos conduzir ao centro da tua vontade. Conceda-nos, ó Deus, a habilidade divina e, acima de tudo, a sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, a falar na necessidade de cada pessoa que se expõe a esta palavra nesta noite. Eu oro, Deus, para que em todo tempo o Senhor seja honrado, glorificado, mas eu peço que o Senhor nos conceda sabedoria
divina, não sabedoria humana de palavras persuasivas, mas que venham palavras de demonstração de poder da parte do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, nesta hora a falar aquilo que está no teu coração. E nós queremos tributar ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo louvor por tudo que o Senhor já começou a fazer e por tudo que o Senhor vai fazer. Te agradecemos por tudo no nome e na autoridade do nosso querido e Salvador, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, queridos? Queridos, hoje, Dia dos Pais, eu não quero trazer uma palavra somente para os pais. Já tivemos um culto pela manhã, onde nós trouxemos uma palavra diretiva para você que é pai, você que vai ser pai. Mas essa palavra de hoje, eu quero dar continuidade, trazendo a base do Salmo 32, no versículo 8, que nós já falamos por 2 domingos sobre este versículo, pelo menos a parte introdutória, a parte inicial, para desenvolvermos ali toda uma palavra de acordo com o desejo do nosso coração, que é sermos completamente guiados, dirigidos, instruídos e ensinados pelo Pai. Tudo o que nós precisamos. Se eu quero ter sucesso na minha rota, se eu quero chegar bem em qualquer lugar, se eu quero ser assertivo nos lugares por onde eu trafego, eu preciso da direção de Deus. Porque Ele conhece o meu hoje, Ele conhece o meu amanhã e Ele me conhece daqui a 10 anos. Então, o tema da mensagem de hoje é comece daqui para frente. Eu já começo essa palavra dizendo para você, ei, comece daqui para frente. Aí eu cheguei aí onde estou até hoje, de repente você que está aí me ouvindo, você que está me vendo aí, possa estar dizendo, eu cheguei hoje no momento em que eu não consigo mais, em que tudo está acabado, que eu não tenho mais esperança, eu estou no fundo do poço, eu estou deprimido, eu estou me sentindo oprimido, eu estou desanimado, entristecido. Ei, eu quero dizer para você que esta palavra vai tirá-lo deste lugar e vai te transportar para níveis em que você ainda não experimentou. Mas qual o segredo de tudo isso? Esqueça tudo que se foi, esqueça tudo que passou. Nós vamos começar daqui para frente. Mas e o que eu vivi ontem? Vamos começar daqui para frente. E os insucessos de ontem? Vamos começar daqui para frente. E o abandono de ontem? Vamos começar daqui para frente. E os fracassos de ontem? Vamos começar daqui para frente. E as desilusões de ontem? Vamos começar daqui para frente. O que importa é a sua posição hoje, o que importa é a sua determinação hoje em começar de uma maneira diferente. Por que eu estou falando desse tema? Isso reforçou ainda muito mais essa temática dentro de mim, que esta semana alguém me pediu para comprar uma Bíblia, para enviar para uma pessoa conhecida que estava no presídio. Essa pessoa já tem 1 ano que ela foi presa e esta pessoa da igreja queria parabenizá-lo, queria entregar esta Bíblia para que ele pudesse, naquele lugar ali na prisão, começar uma leitura. E assim eu fiz. Fui à livraria e quando eu estava escrevendo a dedicatória na Bíblia, algo subiu ao meu coração e eu comecei a escrever para ele. Trouxe o texto do próprio sábio Salomão, que diz que o fim de todas as coisas é melhor do que o começo. E ali naquela dedicatória eu coloquei, não importa o que você viveu ontem, não importa as suas ações no seu passado, importa é que você pode dar um rumo diferente à sua vida hoje. E eu escrevi, comece hoje uma nova história. Comece hoje uma nova vida. E naquele momento eu me lembrei de uma situação que aconteceu comigo lá em Maceió, quando pastoreava em Maceió. E eu fui convidado pela TV a fazer uns programas, um programa ao vivo, na verdade. Esse programa ficou gravado e eles sempre que tinham uma brecha ali
na sua agenda na TV, eles inseriam este programa. E foi tão interessante, como uma experiência nova. Eu nunca tinha estado diante de uma câmera, nunca tinha gravado nada. E foi bem interessante que naquela semana que foi exibido aquele programa onde eu fazia um culto, onde era uma sala, como se eu estivesse fazendo um culto com pessoas ali participando, eu recebi uma ligação na minha casa. E por incrível que pareça, essa ligação foi do presídio. E aquela pessoa do presídio disse: eu ouvi a sua mensagem, eu assisti ao programa e eu quero te conhecer, eu quero esta palavra, eu quero isto para a minha vida e eu queria que o senhor me visitasse. Eu disse: claro que eu vou. E marquei com ele o dia de uma visitação e fui lá visitá-lo. E era uma pessoa que tinha tido vários homicídios e uma situação bem complicada. E cheguei ali, preguei a palavra para ele. Foi até a minha primeira vez que eu tinha ido ao presídio. Preguei a palavra para ele e aí ele aceitou Jesus e disse: hoje começa uma nova vida para mim. E impressionante que de tempo em tempo a gente se falava. E em pouco tempo, por causa do seu comportamento, ele sai da cadeia e aquele homem se tornou um grande pregador. Pouco tempo depois, estava na igreja, quase na hora do culto, e me chega lá aquele ex-presidiário, tempos depois. Esse ex-presidiário, anos depois, se tornou um grande pastor. Então, o que eu quero dizer para você, não importa as histórias do passado, o que importa é que hoje existe uma posição em Deus que você pode assumir para que tudo se faça novo. E mais do que nunca, mais do que algo real, é aquilo que diz o Salmo 32, que tem sido a base das nossas ministrações nesses últimos domingos. Diz o texto, o próprio Deus dizendo: eu o instruirei e ensinarei o caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. A minha pergunta logo na introdução para você é: quem gostaria de ser instruído? Você gostaria de ser ensinado? Você gostaria de ser aconselhado? Você gostaria de ser cuidado pelo Deus que te formou, pelo Deus que te gerou, pela fonte de toda sabedoria, pelo soberano sobre tudo e sobre todos? É um convite de Deus para mim e para você. Qual é a sua decisão nesta noite? Pois bem, essa é a nossa temática de hoje. Comece daqui para frente. E o que ficou para trás? Comece daqui para frente. No dicionário, a definição de começar é iniciar algo, é uma ação, é um processo, é principiar, é ter começo ou princípio, é ter a primeira experiência e iniciar em certas condições. Eu gostei destes certas condições, porque a maneira como você começa ajuda na sua caminhada. A decisão de caminhar, a decisão de iniciar aqui de uma maneira diferente, colocará os seus olhos num foco diferente do que você viveu no passado. Eu trago a citação de um pensador que ele diz que você não precisa ter fé para concluir, basta ter fé para dar o primeiro passo. Como é que você inicia? Crendo. O meu desafio nesta palavra hoje é instigar você a dar um primeiro passo de fé. É a minha palavra para você hoje, a minha oração, a oração do meu coração, é que você dê um passo certeiro, é que você dê um passo seguro. E dando esse passo seguro em Deus, eu tenho uma convicção, eu tenho a certeza que Deus nunca, jamais te abandonará. Que Ele dará a você as estratégias para você conquistar o que precisa ser conquistado, o que você anseia. A sua história pode mudar daqui para frente. Empreendendo a fé, prestando atenção no caminho, escutando a Deus, permitindo ser instruído, permitindo ser ensinado, permitindo ser cuidado por Deus, você chegará ao seu destino profético. Fizeram uma pesquisa, eu achei bem interessante, quero citar essa pesquisa aqui.
perguntando o que você gostaria de mudar na sua vida. Qual a área que você gostaria que mudasse, que sofresse uma transformação na sua vida? E algumas pessoas, eu vou citar aqui a partir do mais comentado, da resposta maior nessa pesquisa. Alguns disseram: eu gostaria de amar mais a vida. Ou seja, tem pessoas que estão amando menos a vida. Eu gostaria de trabalhar, consequentemente, deve ser alguém que está sem emprego. E outras pessoas disseram: eu gostaria de pagar as minhas dívidas. Isso sinaliza que há pessoas que não estão sabendo administrar aquilo que chega às suas mãos, estão gastando mais do que recebem. Outros dizendo: eu gostaria de mudar a minha maneira de estudar. Eu gostaria de ouvir a Deus, eu gostaria de ter a sensibilidade para ouvir a Deus. Isso também nos sinaliza que nós estamos vivendo com pessoas que estão tendo dificuldade de ouvir a Deus. Já outros disseram: eu gostaria de sair da zona do conforto. Ou seja, você tem consciência que está na zona do conforto, mas não toma uma decisão. Mas eu quero dizer para você que isso pode mudar daqui para frente. Comece hoje a pensar em mudar daqui para frente. Mas outras pessoas também sinalizaram, outras pessoas responderam num grande número: eu gostaria de pensar. Olha que interessante. Essa semana nas nossas lives eu falei uma semana sobre frustração, como lidar com tudo isso, como lidar com as frustrações. Está lá gravado no meu feed no Instagram. Então, um dos primeiros pontos, na verdade, o primeiro ponto que eu falei para que a gente possa lidar com as frustrações é pensar. Por que pensar? Porque quando estamos afetados emocionalmente, quando nós estamos diante de uma situação difícil, diante de um problema, diante de algo para resolver, o que acontece? A nossa vida emocional, ela cresce, ela extrapola e nós nos envolvemos com a situação e temos a dificuldade de pensar, de racionalizar, porque somos muito passionais, nós usamos de passionalidade. Então, quando eu vi isso aqui, a resposta dessa pesquisa, eu gostaria de pensar, ou seja, algumas pessoas estão realizando coisas, estão fazendo coisas sem pensar nas consequências daquele ato. Outras disseram: eu quero mudar, eu quero orar. Então, tem pessoas que não estão conseguindo blindar, não estão conseguindo uma sequência de uma vida de oração. Outros disseram: eu quero ser mais positivo, ou seja, alguém que está mostrando ali que traz tanto palavras quanto pensamentos negativos e tem sido impedido de conquistar determinadas coisas porque traz a negatividade, e ao falar palavras negativas e ao pensar coisas negativas, você acaba atraindo o negativo. Outros disseram: eu preciso vencer a solidão. Nós falamos também na live dessa semana que uma maneira que nós temos de lidar com a frustração é escolher, ao invés da solidão, a solitude. A solidão é uma coisa, a solitude é outra. A solidão, quando eu me sinto só, que as pessoas me abandonaram. A solitude é quando eu decido por mim mesmo me afastar por um tempo, seja para ouvir a Deus, seja para estudar, seja para refletir. E quando eu terminei a live ontem, alguém mandou para mim um direct dizendo: eu tenho sofrido de muita solidão, eu preciso de ajuda. Então eu quero dizer para você que talvez vai me ouvir, eu vou mandar um direct para você dessa palavra e eu quero compartilhar com você para que você entenda que você pode sair da solidão hoje e escolher a solitude, começar daqui para frente. Outros disseram que querem ser mais ousados, que não se acham tão ousados. Outros disseram que querem voltar para a faculdade, que querem voltar a estudar. E outros dizem que querem voltar para a igreja, talvez seja você. E se você quer voltar para a igreja, o meu conselho para você é: entre em contato conosco. Vai estar o número do nosso WhatsApp aqui, o número do nosso site. Você pode entrar em contato conosco, nós oraremos por você, o receberemos. Então, nesse tempo onde a igreja não se reúne no templo, onde a igreja não se reúne num só espaço, nós chegamos até você, porque a igreja
é você. Então, veja bem, por isso, decida começar daqui para frente. De onde? Daqui para frente. Nós vamos trazer alguns princípios interessantes que você vai sair hoje do seu sofá incendiado. Eu vou começar, eu vou estabelecer e eu vou fazer. Uma escritora chamada Maria Robinson, ela disse uma frase bem interessante, ela diz assim, que ninguém pode voltar atrás e começar de novo, mas qualquer um pode começar hoje e fazer um novo final. Qual é a sua decisão? Então não importa o que você passou lá atrás, não importa aquilo que fizeram contra você, fizeram, passado. O que importa é o que você vai fazer hoje. O que você decide hoje fazer com aquilo que fizeram contra você. Este é o nosso conselho para você. Mas qualquer um, diz essa pensadora, pode começar hoje e fazer um novo final. Então vamos olhar para frente? Vamos olhar para frente, que quem anda para trás é caranguejo. O pior lugar para se morar na vida é no passado. Tem gente que está vivo, mas ainda vive no passado. Ele é movido pelo passado, ele pensa no passado, ele fala das coisas do passado e ele age com base naquilo que ele viveu, que ele enfrentou no passado. E a minha fala para você nesta noite de domingo, Dia dos Pais: comece daqui para frente, pai. Comece a mudar a partir de hoje. Comece a ser um pai melhor a partir de hoje. Comece a dar para os seus filhos aquilo que você não deu no passado. Comece hoje, porque nós servimos a um Deus que faz novas todas as coisas. O livro das promessas de Deus para as nossas vidas, que é Apocalipse, diz o próprio Jesus dizendo: eis que eu faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Se atestou, se afirmou, dizendo que estas palavras, no final do versículo, são fiéis e verdadeiras, ele fará novas todas as coisas. Quando? Daqui para frente. Daqui para frente. E eu quero que você, quando se encontrar comigo, que mandar uma mensagem, você possa dizer: pastor, naquele domingo do Dia dos Pais, eu decidi começar dali para frente. E a minha vida hoje é outra, a minha família é outra, a minha condição financeira é outra, a minha vida emocional é outra, a minha vida espiritual é outra, a minha saúde é outra. Eu comecei hoje. Na segunda-feira eu já estava ali caminhando, já estava procurando uma academia, já mudei os meus hábitos alimentares, eu comecei a partir de hoje. Essa pode ser a melhor noite da sua vida. E eu profetizo que se você começar a partir de hoje, daqui para frente, essa será a melhor noite da sua vida. Será o melhor Dia dos Pais que você já viveu. Porque a sua decisão, seu recomeço hoje pode mudar a sua história. Não é o seu passado, não é o seu pecado, não é o seu erro. Você é filho de Deus, você é a imagem e semelhança de Deus, e Ele está fazendo novas todas as coisas. Se você crê, diga aí aonde você se encontra: Deus está fazendo novas todas as coisas. Eu creio. Começar assim, quando? Hoje, agora, daqui para frente. E lembre-se, você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar sim o seu presente e dar uma nova história para o seu futuro. Mas qual é a sua história de vida? Talvez existam capítulos nela que você não queira compartilhar com ninguém, ou mesmo nunca falou para uma pessoa. Coisas que fizeram com você, ou coisas que fez que não gostaria ter feito, quebrou valores, quebrou promessas feitas, já feriu pessoas, e nada que você hoje possa olhar para trás e se orgulhar do que você fez. Isso é passado. Talvez você já cedeu desejos egoístas, desejos pecaminosos e decepcionou a Deus.
decepcionou a você mesmo e as pessoas que você ama. Já negligenciou a sua família, já abandonou a sua casa, já abandonou os seus filhos, já rejeitou os seus pais, já desonrou os seus pais. Talvez você não goste dos capítulos escuros e sombrios da sua vida. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, é que você não mora no seu passado. Hoje, neste domingo, é dia de mudança. É dia de começar daqui para frente. Olhe para cá. Eu quero dizer uma coisa para você. Existe uma grande notícia sobre a sua história. Lembre-se, olha para mim. A sua história ainda não acabou. Deus ainda não terminou a obra dele na sua vida. Tudo pode tomar novos rumos a partir de hoje, daqui para frente. Nunca é tarde para um novo começo. Não importa o que você fez ou o que você deixou de fazer. Não importa o quão duro ou teimoso você tenha sido até aqui. A grande questão é que você tem novos capítulos para escrever a sua história. Você pode começar algo novo com Deus. Deus te ajuda a fazer algo novo, maior e ainda melhor. Pode ter certeza disso. Lembre-se que o seu Deus está aí, aonde você se encontra, para ajudá-lo. Ele é Deus pessoal, Ele vai ao seu encontro, Ele conhece a sua história, Ele conhece o seu passado, Ele trabalha o seu presente, Ele já foi lá no seu futuro. Acerte-se com Ele e saiba que os seus erros podem ser redimidos, mas jamais repetidos. Então não repita a história de insucesso do passado. Resolva hoje, muda a sua história hoje. É hora de buscar a ajuda em Deus. Chega de agir com suas próprias mãos. Chega de errar tanto por ter agido na força do seu próprio braço. Esta é a hora de você deixar Deus escrever uma nova história. A sua história precisa de uma direção de Deus. A sua vida precisa de uma direção de Deus. Se Ele diz, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te guiar, eu vou te aconselhar, permita-se ser aconselhado. Não resista aos ensinamentos de Deus. Não permita que os eventos de injustiça, as coisas que fizeram contra você, encontrem espaço na sua vida e mude a sua rota. Não permita. Deixe que Deus te instrua. Saiba que os acontecimentos ruins do passado não podem ser apagados, mas podem ser redimidos, e que Deus não quer que sejam repetidos. Não é tarde demais para mudar. Então decida hoje, comece a mudar hoje, daqui para frente, a escrever uma nova história, a mudar o seu relacionamento com a sua esposa, a mudar o seu relacionamento com o seu cônjuge, a melhorar se já está bom. Nada na vida pode continuar do mesmo jeito que não tenha que melhorar. Tudo que você faz, por melhor que seja, ainda pode melhorar. Você pode ser um melhor marido. É o meu desejo, dia após dia, de ser um melhor marido, de ser mais romântico, de ser mais carinhoso, de ser um melhor pai, de dar atenção para as minhas filhas, de ter ali aquele momento com elas. É o meu desejo. Se eu já faço isso, é muito pouco ainda, eu quero mais. Eu quero ser um homem melhor, eu quero ser um marido melhor, eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser uma pessoa melhor para as pessoas. Então, a partir de hoje, decida começar. De onde? Daqui para frente. Daqui para frente. E eu quero trazer alguns princípios aqui. Como é que você pode caminhar daqui para frente? Vamos esquecer as coisas que para trás ficaram? Tanto os sucessos quanto os insucessos. Tudo bem, a gente aprendeu com todos eles. O que deu errado, a gente aprendeu. Aprendeu o quê? A não cometê-los de novo. E o que deu certo? Maravilha, glória a Deus, e agora vamos para frente. É uma experiência, essa experiência me conduzirá a novos níveis, a novas experiências, a adquirir outras coisas, a experimentar outras coisas. Então, o primeiro princípio que eu gostaria de deixar para você nesta noite do Dia dos Pais: comece.
mesmo que pequeno. Eu repito, comece mesmo que pequeno. Eu trago o texto de Zacarias, no capítulo 4, versículo 10, um texto bem conhecido. Diz assim o texto: está escrito. Se está escrito, é para a gente prestar atenção. Eu acho interessante e Jesus disse isso, e Deus disse. Quando tem qualquer fala, está escrito, Deus disse, Jesus disse, aquela hora para mim é muito importante, porque todas as coisas passarão, mas a palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, se Deus falou, Deus não perde tempo falando abobrinha. O que Deus falou tem um objetivo. Então, o texto está dizendo, está escrito, pois aqueles que desprezaram o dia das pequenas coisas terão alegria ao verem a pedra principal das mãos de Zorobabel. Pequenos passos, a partir de onde você estiver. Pequenos passos. Eu não estou pedindo para você dar passos maiores do que a sua perna. A gente muitas vezes fala isso. Minha mãe tinha um dito popular que ela falava assim: não faça a broa maior do que o forno, senão não asse e você perde a massa. Eu tenho 55 anos, ainda me lembro disso, desde criança minha mãe dizia. O que ela estava tentando dizer para mim nesse dito popular? Dê passos do tamanho da sua perna. Comece pequeno. Comece dando acenos para Deus e para as pessoas de pequenas mudanças. Mostre para Deus que você está querendo ali mudanças. Mostre para as pessoas que você está mudando. Deixe que as pessoas percebam. Deixe que as pessoas olhem para você e dizem, você está tão diferente. Você não agia assim. E eu tenho percebido como você tem crescido, como Deus tem feito na sua vida. E deixa Deus perceber essas ações na sua vida. Em sua casa, no seu casamento, algo precisa mudar. Como eu disse para você, tudo muda. Os tempos e as estações mudam continuamente. O que eu fui ontem, hoje eu sou uma outra pessoa. E nós não podemos nos apegar a essa situação do passado, que dizendo, eu vou ser como eu fui no passado, como era bom no passado. Não, Deus quer fazer novas todas as coisas. Então, comece mesmo que pequeno, decida começar a mudar, mesmo que seja nos pequenos atos. Vincent van Gogh, você já ouviu falar dele? O pintor, ele diz que grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Eu gostei dessa citação. Grandes coisas são feitas a partir de pequenas coisas reunidas. Talvez hoje você se encontra perdido, não sabe que direção tomar, porque você quis abraçar o mundo todo de uma vez. Talvez hoje você se encontra perdido, trazendo o dito popular da minha mãe, porque você fez a sua broa maior do que o forno, e a forma não entra no forno, e você perdeu a sua massa. Eu estava fazendo uma pesquisa em cima disso, e eu achei interessante um artigo que diz que as grandes startups mais admiradas dos dias de hoje, como Facebook, Google e tantas outras, são empresas globais que começaram em mercados locais. E nesse artigo traz uma frase desses empreendedores. Eles disseram, pense grande, comece pequeno e ande rápido. E esse é um lema que pode mudar a sua vida e o seu negócio. Disse estes empreendedores. Disseram estes empreendedores. Só não confunda começar pequeno não significa andar devagar. Você precisa dar tração para a sua ideia, aprender rápido, fazer e refletir com velocidade, mas não precisa dar um passo maior do que a perna. Dar passos pequenos significa, acima de tudo, ser consistente. Porque quando eu dou passos pequenos, significa que eu estou seguro naquilo que eu estou fazendo e sei para onde está indo. Pequenas disciplinas e sábias decisões de vida. Um passo em direção ao grande sonho. A Madre Teresa de Calcutá diz uma frase bem interessante, ela diz, seja fiel às pequenas coisas. Nessas pequenas coisas, estão a nossa grande força.
Onde estão as grandes forças? Nas pequenas coisas. Uma vida indisciplinada nunca conduz à produtividade e ao progresso. Só consegue fazer uma grande jornada quem aplica a disciplina de fazer sempre, mesmo que pequeno. Não há nada de errado em sonhar grande, de jeito nenhum. Na verdade, todos devemos fazê-lo, nós todos devemos sonhar grandes, tendo grandes objetivos na vida. Mas nós devemos nos lembrar de que os grandes objetivos não são muitas vezes alcançados da noite para o dia, mas são resultados de bons hábitos, passo a passo, pequenos a cada dia. Toda pessoa disciplinada alcança sucesso. E o sucesso se dá através do que você tem hoje. Se Deus tem sucesso para você, você já tem armas suficientes, você já tem hoje elementos suficientes para começar, mesmo que seja pequeno. O que você tem nas mãos hoje? Mesmo que seja 2 pãezinhos e 5 peixes, nisto pode ser o seu milagre. Nestes 2 pães e 5 peixinhos pode estar um começo glorioso. Pode estar o início de uma grande história que você vai escrever. Assim como Jesus escreveu a história que eu estou citando para vocês há mais de 2000 anos, da história de um pequeno. A grande multidão precisava ser alimentada. Poderia Jesus ter feito uma oração para cair ali pães e peixes do céu e alimentar toda aquela multidão. Mas Jesus escolheu e ensinou para os discípulos que através de 2 pães e 5 peixes, começando pequeno, o milagre poderia se manifestar. E Deus quer fazer através das pequenas coisas e quer te levar a lugares altos, a experimentar o grande, para que todos possam perceber, uau, isto é a mão de Deus. Queridos, o caminho para a disciplina começa com decisões diárias. Pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Eu repito, pequenas coisas que ninguém vê geram resultados que todo mundo deseja. Às vezes nós queremos o resultado das pessoas e não queremos pagar o preço dos pequenos começos, da consistência, da vida disciplinada daquela pessoa para chegar até onde ela chegou. Há votos que fizeram a Deus que ninguém vê. Há orações que ninguém vê. Há jejuns que ninguém vê. Coisas que ninguém vê que geram milagres que todos desejam. Não precisa colocar no outdoor aquilo que você está fazendo. Comece e deixe as pessoas perceberem. Você está diferente. Eu tenho percebido Deus fazendo algo diferente na sua vida. Lembre-se, querido, que o seu pequeno começo é seu. Eu repito, o seu pequeno começo é seu. E é uma decisão hoje. E essa decisão, ela é sua. Não depende de ninguém. Ninguém pode forçar você a querer. É sua. Se você quer chegar aonde Deus tem para você, você precisa tomar uma decisão. Quando? Hoje. Daqui para frente. Ah, mas eu tive insucessos. É um novo tempo. Ah, mas não deu certo aquela empresa. Comece algo hoje. E se não der certo hoje, pode dar amanhã. E se não der amanhã, vai dar depois da manhã. Mas uma hora vai chegar, uma hora vai acontecer. Tudo que você precisa é ter uma vida disciplinada, mesmo que iniciando de uma maneira pequena. O segundo princípio que eu deixo para você é: coloque os seus olhos nos detalhes. Eu sou uma pessoa muito detalhista. Eu gosto dos pequenos detalhes. Se você me conhece, você pode perceber que eu sou detalhista. Eu penso em cada coisa. Estamos aqui no culto, estamos aqui no culto online. Então, tudo que está atrás de mim é algo pensado, é um detalhe daqui, é um detalhe dali. Deus é um Deus detalhista. E eu preciso olhar para a minha vida todos os dias e perceber alguns detalhes que precisam e que fazem toda uma diferença. Detalhes que precisam ser observados
por mim, detalhes que precisam ser mudados na minha vida, comportamentos pequenos, mas que precisam de uma mudança. E neste ponto, neste princípio, coloque os seus olhos nos detalhes. Eu trago a citação de Daniel, que nos ensina e nos inspira nessa questão do detalhe. Em Daniel, do capítulo 6, versículos 4 e 5, diz assim: diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivo para acusar Daniel em sua administração governamental, mas nada conseguiram. Eu repito, mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei de Deus. Quando você olha para o livro de Daniel, você precisa entender um pouco do contexto. Nós estamos falando de Daniel no exílio na Babilônia. Daniel não estava na sua terra, foi levado, foi conduzido, foi exilado na Babilônia. E o rei Dario era um governante da Pérsia, e com o crescimento, ele designou 120 administradores ou governadores, que são estes sátrapas, para o seu reino. E Daniel foi um dos escolhidos, um dos 120. Era uma pessoa inteligente, era um homem temente a Deus, era um homem respeitado, era um homem que era admirado. E a Bíblia fala que ele tinha um espírito excelente. Eu acho fantástica essa citação, que diz assim, que Daniel tinha um espírito de excelência, e por isso ele se destacou dentre todos os escolhidos, e logo passou a administrar todo o reino para o rei. E como estava dando fruto, como estava prosperando, a inveja se levantou contra ele. Então, não se preocupe, se você prospera, você será invejado. Mas você está blindado em Deus? Não se preocupe. Se você prospera, se você avança, se você cresce, se você está ali avançando em direção ao que Deus tem para você, pode ter certeza que você será invejado. Cuidado. Uma coisa eu te digo, cuidado, porque à medida que você prospera, os invejosos se levantarão para criticá-lo e para puxar o seu tapete, com o objetivo de tentar derrubá-lo. Mas é tão interessante que parece que a gente está vendo isso nos dias atuais. E é interessante perceber que a política é assim. É uma busca para querer ali encontrar algo escondido debaixo do tapete para que possa ali incriminar, para que possa condenar ali os políticos da nossa nação. E é por isso que eu quero deixar para você uma mensagem. Não tenha tapetes em sua vida. Viva uma vida sem tapetes, onde você não tem ali, de repente, num determinado momento, uma necessidade de esconder alguma coisa. Mas se tiver tapetes, não tenha nada ilícito jogado embaixo dele. Não minta, não esconda nada, que a sua vida seja clara como a luz da aurora, como o sol que nasce a cada manhã. Sua vida seja clara, que o inimigo não encontre nada na sua vida para poder te condenar. Daniel, ele não tinha nada escondido na sua vida, nada ele tinha escondido embaixo do tapete. Queridos, os detalhes, quando eu falo de prestar atenção nos detalhes, os detalhes da vida de Daniel estavam em linha com a direção de Deus. Então, tudo que Daniel fazia, toda a apresentação para a vida de Daniel, toda a oferta para a vida de Daniel, ele pensava naquele momento: isso vai me levar ao lugar que Deus tem para mim? O que isso nos faz refletir nesta noite? Que muitas ofertas chegarão para você, e ofertas tentadoras, porque elas vão tentar tirar você daquele lugar, vão tentar roubar você do propósito de Deus. E é nesse momento que você precisa ser detalhista, pensando: isto que estão me oferecendo, esta posição que estão trazendo para mim, isto é a vontade de Deus? Vai me ajudar na rota do meu propósito? Ou são pesos, são cargas que depois lá na frente
eu serei envergonhado e também envergonharei o nome de Deus. Queridos, os detalhes da vida de Daniel, todos eles estavam em linha com a direção de Deus, com o propósito de Deus. E nós estamos falando disso. Se a gente vai começar hoje, vamos começar de uma maneira correta. Se você foi corrupto ontem, se arrependa e começa direito hoje. Se você foi aquele que aceitou propina, que viveu debaixo de propina, que achou que para prosperar você tinha que trabalhar a sua vida, olhar para a sua vida de uma maneira ilícita, muda hoje. Quando? Se arrependa hoje e começa a fazer tudo certo a partir de hoje. Querido, a pergunta que eu lhe faço é: ele fez isso da noite para o dia? Daniel fez isso da noite para o dia? Daniel, ele tinha uma aliança de santidade, de oração com Deus. Quando nós temos uma vida de oração, de comunicação, de relacionamento com Deus, Deus vai nos dirigir. Deus vai nos trazer direções. Coisas simples da vida, nós vamos nos conectar à vontade de Deus e vamos trabalhar tudo em linha com aquilo que está no coração dele. Nós estaremos mais sensíveis às necessidades. Essa semana, na minha casa, minha esposa trabalhando demais por causa dessa questão das pessoas testando positivo ao Covid-19, trabalhando demais. E outro dia, essa semana, ela tinha ido trabalhar e eu mandei a mensagem: tudo bem com você? Tudo bem. E ela disse: com você, pai, está tudo ótimo, graças a Deus. Aí eu disse: só queria aqui dizer para você que eu te amo e que eu admiro muito você. A oração, a minha vida de oração, a minha vida de comunhão com Deus, me traz a sensibilidade naquele momento de dizer assim: por que mandar uma mensagem? Mas é uma simples mensagem. Mas aquilo ali me blinda para que eu possa me colocar dentro do meu casamento como alguém que está ali se colocando, se posicionando para alimentar algo que de repente a minha esposa pudesse estar cansada, estressada, mas aquela mensagem poderia trazer um alívio, poderia trazer para ela um novo ânimo. A oração com Deus nos conecta, traz para a gente essa coisa, dessa sensibilidade do que fazer em momentos simples, nos detalhes, nos pequenos detalhes da vida. E nós olhamos para a vida de Daniel, era um homem de oração e que caminhava em santidade. O que é santidade? O que é santificação? É ser separado para uso exclusivo de Deus. Daniel tomou uma decisão, todos os detalhes da vida dele foi: eu só quero ser usado por Deus. Em o quê? Em tudo. Nas pequenas e grandes coisas. Você pode se levantar hoje, desenvolva a sua comunhão com Deus, porque a sua comunhão com Deus vai fazer você prestar atenção naquilo que Deus vai falar com você nos mínimos detalhes. Daniel, ele decidiu não comer da comida contaminada e decidiu orar ao seu Deus 3 vezes por dia, mesmo em tempo de perseguição. A lei que eles disseram aqui que ia pegá-lo, ia pegar a Daniel na lei do seu Deus, foi que eles lançaram uma lei que fosse proibido buscar um outro Deus que não fosse o Deus ali da Babilônia. Mas Daniel já tinha um hábito, ele era detalhista na sua vida. E a Bíblia fala que mesmo na perseguição, mesmo diante desse decreto, Daniel, todos os dias, pelo menos 3 vezes no dia, ele orava a Deus. Queridos, eu quero dizer que Deus se importa com você. Que Deus deseja que você seja antes do que você faça. Então eu desenvolvo primeiramente, desenvolvo a minha comunhão com Deus, para que Ele possa trazer para a minha vida a instrução para cada detalhe. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses 4:3, que a vontade de Deus é que nós sejamos santificados, que nós sejamos separados para uso exclusivo dele. Daniel, ele começou com o que tinha nas mãos e cuidou dos pequenos detalhes. E eu quero dizer para você: cuide da sua vida daqui para frente em cada detalhe. Faça uma análise hoje: isso aqui é santo, é separado para Deus, ou isso aqui é mundano? Isso que eu estou fazendo, essa atitude que eu estou tomando aqui, ela glorifica a Deus ou não? Não deixe brechas na sua vida. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda ao nosso derredor buscando uma oportunidade para nos destruir, para nos tragar. Queridos,
o nosso inimigo, ele não é onisciente. Ele não sabe de todas as coisas. Então, como ele não sabe se ele terá uma outra chance, na primeira que tiver, ele vai entrar para destruir. Então, fechemos as brechas em cada detalhe das nossas vidas, observando a partir da nossa casa como anda o nosso comportamento dentro de casa, como é a minha aliança no meu casamento, como está o meu trato com a minha esposa, como está o trato com o marido, como está o trato com os filhos e como está o meu relacionamento com os meus pais, como eu lido com dinheiro, como eu lido com finanças, como eu lido com as pessoas que estão à minha volta. Querido, seja nas finanças, nos relacionamentos, nas promessas que você fez, cumpra. Nas palavras que você disse, cumpra. No seu trabalho, cumpra aquilo que é para ser cumprido, que você foi pago para isso. No seu testemunho de vida, cumpra. Lembro que é uma coisa que eu sempre falo e que para mim, desde quando as meninas eram pequenas, às vezes eu ia sair com a mãe e elas diziam: papai, traz um pirulito para nós. Eu falei: tá certo, papai vai trazer. E assim, para mim aquilo era extremamente importante, chegar na minha casa com aquele pirulito. E algumas vezes eu cheguei na porta da minha casa e me esqueci do pirulito. O que eu fazia? Eu voltava, ia ao supermercado, comprava o pirulito para não chegar sem pirulito. Porque desde criança eu procurei ensiná-la de que a palavra é: eu disse, eu cumpro. Por quê? Para que ela tivesse em mim aquela resposta, aquela experiência de que quando o Pai do céu promete, Ele cumpre. Então, eu queria representar para ela, embora com todos os meus defeitos, que quando eu prometesse, eu iria cumprir. E é tão interessante que em algumas situações, criança é muito engraçado que em algumas situações estava: ah, papai, mas você disse. Eu disse e vou cumprir. Só não vai ser agora. Eu não disse que seria agora. Mas faça disso um cuidado, faça disso um zelo, nos pequenos detalhes, é que fazem toda a diferença. Queridos, as grandes quedas, elas acontecem pelos pequenos desvios. Saiba disso. Faça isso sempre. Sempre, porque tudo isso sempre voltará para você, ou positivo ou negativo. Se você está fazendo em linha com o que Deus disse, voltará para você de uma maneira positiva. Não é ser apenas detalhista, mas ser zeloso dos detalhes, ter zelo por aquilo que Deus coloca para você, ser zeloso por aquilo que Deus entrega para você. Começa zelando por isso. Zelar é cuidar, é dar atenção para aquilo que Deus colocou na sua vida. A sua esposa foi Deus que colocou, o seu marido foi Deus quem colocou, os seus filhos foi Deus quem colocou aí nas suas mãos. Então seja zeloso, cuide. São pequenos detalhes os que causam maior impacto, os que mostram a grandeza das pessoas, e os que nos roubam os enormes sorrisos, nos pequenos detalhes. Os detalhes são sempre o mais importante, pois são o que nos faz crescer e sermos melhores a cada dia. Eu achei interessante de uma citação de um poema, e eu trouxe parte dele, que até ser feliz pode se começar nos pequenos detalhes. E o poema ele diz assim, que a felicidade ela é construída todos os dias nos pequenos detalhes, nos encontros e nas reflexões. E eu acredito na felicidade e sei que Deus diz sim para aquilo em que acreditamos. Se sua vida não está do modo como você gostaria, dê um jeito de transformá-la. É o maior presente que você pode dar a si mesmo. Ou seja, até a felicidade, ela pode ser construída com pequenos detalhes. Com um bom dia, como falamos domingo passado, que nós damos para aquele que trabalha na nossa casa, para aquele que está limpando o elevador, para aquele que está limpando o hall do seu prédio, para aquele que está cuidando de coisas que você está usando. Queridos, só construímos a cultura da excelência quando nós observamos os detalhes. Eu amo coisas excelentes. Eu amo.
E aí você pergunta assim, você faz tudo com excelência? Ainda não. Mas eu gosto de coisa de excelência, eu gosto de estar em lugares de excelência, eu gosto de sentar à mesa e ter uma mesa arrumada em excelência, eu gosto de estar no ambiente da igreja, um ambiente de excelência, e sabemos que a cultura da excelência começa nos pequenos detalhes. De observar por que está aquilo ali, tem um fundamento, é um pequeno detalhe. Isso serve para a vida, isso serve para a sua família, isso serve para os ambientes, isso serve para as coisas que podem ser desenvolvidas, que podem ser apreciadas a partir de hoje. O terceiro princípio que eu deixo para você nesta noite, para começar daqui para frente, priorize uma só coisa. Quantos de nós não temos o hábito de pegar tantas coisas para fazermos ao mesmo tempo e não surte efeito? Não temos sucesso. Lucas, no capítulo 10, versículos 41 e 42, conta-nos uma história bem interessante de Marta e Maria. A gente cita muito até esse texto. E o texto diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Jesus estava ali na casa de Marta e Maria, era o mestre que chegou, era um rabino, então ele tinha coisas para ensinar. E a Bíblia diz que Maria estava aos pés de Jesus aprendendo, ouvindo. E Marta talvez fosse aquela que gostasse das coisas tudo arrumada, tinha que fazer as coisas, tinha que fazer Jesus. Marta, esta hora é para você estar aqui. Esta é a hora para você aprender. As outras coisas você faz depois. Faça uma coisa de cada vez, porque você não faz bem feito muita coisa. Deus é facilmente esquecido em toda a loucura de nossas vidas ocupadas. E como nós estamos pecando neste assunto. Não temos tempo. E uma frase desde o início do meu ministério que eu aprendi é que não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Eu repito, não ter tempo para Deus é viver perdendo tempo. Se eu tenho tempo para os homens, se eu tenho tempo para as coisas, se eu tenho tempo para o trabalho, mas não tenho tempo para Deus, quem é que vai me direcionar em todas essas coisas? Como é que eu vou ter sucesso em todas essas coisas? Quem tem tempo para prestar atenção às coisas espirituais? Deixamos para o que sobra. Se der tempo, eu leio a Bíblia. Se der tempo, eu oro. Se der tempo, eu vou para a igreja. Se der tempo, eu escuto o culto. Eu me exponho ao culto. Às vezes podemos estar muito ocupados, cansados, entretidos ou sobrecarregados demais para cuidar dessas coisas. Ou talvez, nas profundezas de nosso coração, nos importamos, mas não sabemos o que fazer sobre isso. E por outro lado, nós temos todas essas tarefas, deveres, responsabilidades e nos sobrecarregando. E por um lado, temos Deus, e o próprio Deus que diz: aquietai-vos e sabei que eu sou o seu Deus. E a gente às vezes, correndo de um lado para o outro, fazendo, eu tenho que acordar de manhã, tenho que fazer isso, fazer aquilo, e tem que dar conta, tem que dar conta, tem que dar conta. Deus está dizendo: ei, aquiete-se. Eu sou Deus. Queridos, quantas experiências da gente no corre-corre do dia a dia, tanta coisa para fazer. E às vezes você para e pensa assim: Senhor, eu preciso respirar. A palavra me diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então eu coloco tudo isso diante do Senhor. Instrua-me em o que fazer e quando fazer. Você termina o dia e diz: uau, hoje o dia foi super proveitoso. Por que foi super proveitoso? Porque você colocou o seu dia nas mãos de quem fez este dia. Te pediu para que tivesse a sensibilidade, você pediu para que tivesse sensibilidade para poder ser direcionado. E às vezes na correria ali do dia a dia, você nem presta atenção em Deus dizendo para você: aquietai-vos, eu sou Deus. É tão interessante que às vezes eu até brinco nesse sentido de que tem gente dando canseira na bênção. E a bênção não chega para ele. Porque a Bíblia diz que nós, filhos, os da promessa, as bênçãos correrão atrás de nós e nos alcançarão.
Só que nós estamos fazendo tanta coisa ao mesmo tempo, correndo de um lado para o outro, que quando a bênção está chegando perto, a gente corre e faz uma coisa. A bênção está chegando perto, a gente corre e faz outra. E a bênção está ali com a língua para fora, cansado porque não consegue nos alcançar. Está acontecendo com a sua vida? Aquietar parece bom, mas a gente vive sob a pressão de demandas do dia a dia. Deus realmente espera isso de nós? Sentimos a necessidade de sempre estar fazendo alguma coisa. Há uns 15 dias eu fiz uma cirurgia e o médico disse: você tem que ficar em repouso. E para mim foi um tratamento de Deus ficar em repouso, porque ficar em casa, a cirurgia foi nos olhos, eu com saúde, com vontade, com a mente funcionando, com tudo normal, mas eu tinha que ficar parado por causa de um olho. Como eu fui tratado? Porque nós temos o hábito de sempre estar fazendo alguma coisa. Que as pessoas sempre nos peguem fazendo alguma coisa. Que dentro da nossa casa sempre alguém nos pegue fazendo alguma coisa. A gente tem que fazer. Este é o mundo do fazer. E muitas vezes a gente esquece de ser. No nosso mundo atual, dá mais importância ao fazer do que ao ser. E realmente temos muitas coisas para fazer na nossa casa, no trabalho, na escola, na igreja. E diante de tudo que devemos fazer, nós ficamos preocupados. E aí que entra o problema. Ficamos ansiosos e nos dedicamos às nossas tarefas de uma maneira doentia. Só que à medida em que fazemos essas coisas, percebemos que não estamos fazendo tudo o que gostaríamos ou que sentimos necessidade. E isso nos deixa ainda mais preocupados, mais ansiosos. Achamos que não estamos dando conta do recado, aí vem a condenação, vem a culpa. E então, como se fosse uma válvula de escape, nós começamos a lançar culpas e pesos sobre os outros. As pessoas não são tão dedicadas como eu. Não se envolvem, não ajudam. Só eu quero trabalhar. Essas são frases de Marta. Senhor, manda que Maria me ajude. Muito engraçado, irmãs, né? Mande que Maria me ajude. Ou seja, Maria está folgada demais, está aí sentada, eu estou ralando aqui. E Jesus disse: aquietai-vos. Tranquila, Marta. Uma coisa só deve ser feita. E é nesse quesito, querido, que um sentimento de frustração, no sentido de que estamos sendo injustiçados, começa a nos invadir o coração, até que isso se transforma em uma queixa diante de Deus, como Marta. Mas Deus está dizendo para você uma coisa apenas. Essa história faz sentido para você? Você tem esta síndrome de Marta, em querer fazer tudo ao mesmo tempo e não consegue excelência em nada. Talvez hoje você esteja pensando em começar 2, 3, 4 ou 5 coisas em sua vida. E eu te digo, pare. É tão interessante que muitas vezes são cursos e cursos e cursos sendo oferecidos nesse tempo aí online. E tem gente que já tem uma bagagem de compra de curso, que o primeiro ainda ela não teve resultado. Por que não teve resultado? Porque eu tenho que fazer, não acaba fazendo nada bem feito. Queridos, talvez o que Deus está pedindo para você nesta noite, a começar daqui para frente, comece simples. De que maneira, pastor? Talvez hoje Deus queira dizer para você assim: comece escrevendo a sua história. Eu nasci no dia 11 de julho de 1965, na cidade de Minas Gerais, Itaiomi, filho de Pedro, de Maria. E comece a escrever a sua história. Aos 20 anos, saí de Minas Gerais, fui morar em Maceió. Morei em Maceió 28 anos.
depois de 28 anos, vim para Brasília. Comece a escrever a sua história. O que na sua história, ou o que na minha história, precisa passar por uma mudança? E ao escrever a sua história, ali você vai descobrir coisas que precisam mudar na sua vida. Você vai perceber ciclos de autossabotagem ao longo da sua vida. Você vai descobrir talvez a falta de perseverança no cumprimento daquilo que você disse que queria fazer, nas suas tarefas. Aquilo que está impedindo você de seguir a direção do propósito do Pai, você pode descobrir escrevendo a sua história. Comece pequeno. Eu queria muito começar a orar. Comece com 5 minutos. Eu queria começar a jejuar. Começa nas pequenas coisas, tira alguma coisa. Mas comece. Hoje Jesus está perguntando para você, o que é mais necessário? E Ele diz para você, eu só te peço uma coisa. Seja detalhista nessa uma coisa. Seja perseverante nesta uma coisa. Seja perseverante em fazer com esmero, com beleza, uma coisa. O salmista e rei Davi, um dia também pediu a Deus uma só coisa, diante de tudo que ele poderia pedir. Ele disse no Salmo 27, versículo 4, uma só coisa eu peço ao Senhor e a peço incessantemente, uma só coisa. É habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para admirar aí a beleza do Senhor e contemplar o seu santuário. Seu filho, o sábio Salomão, fez a mesma coisa. Ele disse que no texto de 2 de Crônicas, no capítulo 1, versículos 7 a 12. Naquela noite apareceu a Salomão e lhe disse, peça-me o que quiser e eu lhe darei. E ele disse, dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa liderar esta nação, pois quem pode governar o teu grande povo? E Deus disse a Salomão, já que este é o desejo do seu coração, você não me pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa? Ou seja, você não pediu uma infinidade de coisas, mas pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual eu fiz rei. Você receberá o que pediu, mas também lhe darei riquezas, bens e honra, como nenhum rei antes de você teve e nenhum depois de você terá. Ou seja, pediu uma e disse, porque seu coração é reto nisso que você pede, isso dará consequência, isso será uma consequência na sua vida para você adquirir bens, riquezas e fama. Davi e Salomão só pediram uma só coisa. Davi, a presença, e Salomão, a sabedoria. Queridos, o que eu quero dizer com isso? Uma só coisa. Pare de correr para os lados e fazer tantas coisas. Apenas uma só coisa o Senhor te pede nesta noite para começar daqui para frente. Este é o segredo do sucesso. E a quarta e última coisa, quarto e último princípio que eu quero deixar para você. Seja o personagem principal da sua história. Quando eu falo seja o personagem principal da sua história, para você começar a partir daqui, é que você não vai a partir de hoje colocar a culpa em ninguém, você não vai responsabilizar ninguém pelo que você vai fazer a partir daqui. A sua vida é sua. Quem dirige a sua vida é você. O sucesso da sua vida se dá através de você. O que você vai conquistar depende de você. O lugar aonde você vai chegar depende de você, porque você é o personagem principal da sua história. Deus não vai entregar estratégias da sua vida para uma outra pessoa, vai entregar para você. Quando nós olhamos para 1 de Reis, capítulo 20, versículos 13 e 14, eu quero trazer apenas uma palavra, mas eu quero ler o contexto todinho desses 2 versículos para você entender. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou, assim diz o Senhor, vê este exército enorme?
Hoje eu entregarei nas suas mãos e então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou, e o profeta disse: você. Quem começará uma nova história na sua família? Você. Quem restaurará o seu casamento? Você. Quem mudará a história dos seus filhos? Você. Quem prosperará na sua casa? Você. Quem mudará o destino de toda a sua casa? Você. Tudo pode começar comigo, tudo pode começar com você. Isto é ser protagonista, é ser personagem, como diz o conceito de protagonista, é o personagem mais importante do teatro grego clássico, em torno da qual se constrói todo o enredo. O enredo da sua vida se constrói em torno de você. Você é responsável pelo enredo que Deus está construindo, por executar, por praticar, por apresentar, por ser o apresentador, por ser o ator principal dessa sua história. Você não é refém, você é obra-prima. Você não é obra do acaso. Você não é fruto de um azar. Você não é fruto de um acidente. Lembre-se que Deus não joga dados para saber o que vai fazer do universo. Não! Deus não joga dados para saber quem Ele vai criar. Não! Toda pessoa que vem para esta terra é uma obra-prima pensada, feita pelo coração de Deus, executada pelas mãos do próprio Deus. Salmo 8, versículos 4 e 6 diz: quem é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho do homem para que o visites? Pois pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Fazes com que ele tenha domínio sobre as obras das tuas mãos, tudo puseste debaixo dos seus pés. Você é criação de Deus. Deus está olhando para você. Deus está percebendo tudo que está acontecendo. Deus está vendo o que você está passando. Você é um projeto lindo que nasceu no coração dele. Nós somos autores e diretores da nossa vida. Então escreva a sua história da melhor forma possível e que ela seja cheia de emoção, que ela seja cheia de aventura, mas também que ela seja carregada de fé. Para você contar história para os seus filhos. Queridos, eu sempre digo para os jovens que estão namorando, eu disse: não demore muito a namorar. Eu estou esperando primeiro ter uma casa, eu estou esperando ter um carro, eu estou esperando mobiliar a casa. Ei, começa pequeno, nós não falamos aqui hoje. Por que começa pequeno? Para lá na frente você ter uma história de fé para contar para os seus filhos. Olha o que Deus fez. Nós chegamos até aqui porque Deus nos abençoou. Deus fez isso, Deus fez aquilo. Queridos, olha que pensamento lindo de Winston Churchill. Ele diz que o preço da grandeza é a responsabilidade. Quando ele diz que o preço da grandeza é responsabilidade, nós somos responsáveis pela nossa própria vida. Não coloque esse encargo sobre outra pessoa. Somos de Deus, sim, mas o que desempenhamos, o que executamos aqui na terra, a responsabilidade é minha. Pare de contar historinha. Seja responsável pelos seus atos. Assuma os seus erros. E comece a fazer algo diferente, a fazer algo novo a partir daqui. Daqui para frente. Comece, pare com as historinhas e comece algo novo daqui para frente. Quando? Hoje. Querido, declarar-se o único responsável por aquilo que é, pelo que faz e pensa, sem dúvida, é uma marca um antes e depois na sua história. A responsabilidade pessoal significa, acima de tudo, não culpar os outros pela sua própria infelicidade.
Tem gente que vive se culpando os outros porque não tem sucesso. Tem gente que vive culpando os outros porque não está feliz. Ei, a decisão é sua. Eu vou ser feliz quando? Hoje. Com o quê? Com o pequeno que você tem. Ei, eu quero olhar nos seus olhos e quero dizer para você que Deus lhe deu uma habilidade linda que não entregou para todo mundo. Você tem isso. Vá! Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não é o que a gente ouve? Queridos, significa também descobrir diferentes maneiras para alcançar o equilíbrio e o bem-estar, apesar das situações negativas que nos envolvem. Todos nós temos problemas. Porque um foi e o outro não. Porque um, ao invés de resolver o seu problema e perdeu tempo, ficou enrolado com seus problemas, ficou se vitimizando, ficou colocando a culpa nas pessoas e não saiu do lugar. Quer dizer que é possível ser feliz apesar das circunstâncias que nos rodeiam? Sim, a nossa atitude, o nosso compromisso é que nos faz lembrar que viemos para este mundo para sermos felizes. Deus te criou para a felicidade. Eu repito, Deus nos criou para a felicidade. E por que a tristeza está aí? Porque Deus saiu. Salmo 16 diz que na presença de Deus há abundância de alegrias, há delícias perpetuamente. Faça como Daniel, corra para a presença de Deus, vai buscar a Deus, vai orar a Deus, vai curtir Deus. Queridos, eu repito, a nossa atitude, o nosso compromisso nos faz lembrar que viemos para este mundo para sermos felizes, para não perdermos tempo com o que tira a nossa alegria de viver. Independente do que façam contra mim, sou eu quem decide o que entra em mim. Quem vai começar esta batalha? Perguntou o rei. E o profeta foi bem enfático dizendo, você. Não coloque essa carga sobre o outro, essa batalha é sua. Então Deus dará as estratégias, Deus dará as armas para você. Se você quiser que Deus faça, você precisa assumir a sua posição e ir em direção a Ele e depois avançar para o seu voo. Para o voo certeiro que Deus tem. Para esse alvo certeiro que você tem. Deus quer te colocar em lugares altos. Ninguém pode começar para você. Ninguém. Uma frase bem interessante de José Saramago, ele diz assim que somos as memórias que temos e a responsabilidade que assumimos. E ele continua dizendo, sem memória não existimos e sem responsabilidade não merecemos existir. Porque vivemos colocando a culpa nas pessoas. Meu conselho para você hoje, não deixe que ninguém calce os seus sapatos são seus, até aquele lugarzinho ali formado pelo seu dedinho do calo, só o seu pé tem, então calce os seus sapatos. Viva a sua vida, responsabilize-se pela sua vida, assuma o compromisso com você mesmo e aprenda a fluir em Deus, para desfrutar da vida, para começar algo novo, para uma nova história ser construída. Querido, viver é celebrar a vida, é dar e receber, é conviver em harmonia, sendo responsáveis por nós mesmos, pelos nossos erros, pelos nossos acertos, sem culpar as pessoas ao nosso redor pelas nossas frustrações. Seja o protagonista da sua existência. Na minha história sou eu o protagonista. Agora você pode ser o meu espectador, mas eu sou o protagonista. Eu sei que muitas vezes é gostoso viver a vida que temos, por mais que o nosso dia a dia seja cercado de conflitos, de tristeza, de medos, de dúvidas. Eu amo viver. Por mais que as dificuldades tentem me assolar, por mais que os problemas tentem a me sucumbir, por mais que as tempestades possam tentar me tragar, eu amo viver. O que acontece muitas vezes, queridos, é que habituamos e
e vamos levando a vida como a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meu querido Zeca Pagodinho, que me perdoe, mas você não deve deixar a vida te levar, é você que deve conduzi-la. Por isso eu quero dizer para você, já encerrando esta palavra nesta noite, aonde você se encontra, levante-se agora. Mediante a autoridade profética que eu tenho sobre a sua vida, eu te dou um comando: levanta-te. Levanta-te. Vai para a presença de Deus. Corra para a sua batalha, que Deus dará a você a vitória. É a sua batalha, é você que vai guerrear, é você que vai orar pela sua família, é você que vai orar pelo seu casamento, é você que vai orar pela sua vida financeira, é você que vai orar pela sua libertação. Corra, levante-se, corra para a presença de Deus, receba as armas de Deus e vai. Você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir da sua batalha para mudar de vida. Eu repito, você não precisa lutar todas as batalhas, mas você não pode fugir da sua batalha para mudar de vida. Querido, qual a disciplina que você precisa abraçar para escrever o fim da sua história? Eu faço esse desafio para você nesta hora. Qual será o seu começo daqui para frente? Eu gostaria que você escrevesse aí, seja no seu celular, seja no papel que você está anotando o esboço da mensagem. Qual é a primeira coisa que você quer mudar na sua vida? Eu te desafio, apenas uma coisa. Apenas uma coisa. Uma decisão sua. A decisão é sua. Pense sobre este assunto, ou seja, racionalize. Deixe de ser passional. Racionalize essa uma única coisa e ore a respeito desta coisa que você colocou aí que deseja mudar. Depois disso, converse com pessoas importantes da sua confiança sobre isso que você está escrevendo, que é o seu desejo de mudar. Mas acima de tudo, vai para a cama, durma durante o seu dia pensando sobre este assunto. Coloque esse assunto na sua cabeça. E ao dormir, pense nisso. Ao acordar, pense nisso. E acima de tudo, depois de tudo isso, pode ter certeza que quando você se sentar, você terá uma habilidade divina para desenvolver um plano. Desenvolver o plano, comece. Quando? A partir daí. Uma nova história. Um novo tempo. Uma nova vida. Você quer que isso aconteça? Reflita sobre isso. Deus lhe fala aí agora, na sua casa, no seu ambiente de intimidade, para você começar algo novo na sua vida hoje. Deus é o maior interessado em lhe dar uma direção divina. Deus é o maior interessado em estender as mãos para você e dizer: eu vou com você, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar, eu vou cuidar de você. Aleluia. Queridos, chega de andar por religiosidade, por vistas, por sentimentos. Deixa de ser sentimental. Sentimental eu sou. Não. Cuidado com as ideologias, com as filosofias, ou as expectativas e a visão dos outros. Você está vivendo a sua história com Deus. Uma nova história pode ser escrita a partir daí. Esta é a sua vida. E o tempo é único, e o tempo é seu, é o seu tempo. Eu faço uma pergunta para você hoje, vamos começar hoje? Qual a sua decisão? Mas saiba, faça tudo a partir de hoje, para a glória de Deus. Colossenses 3,17 diz que tudo que fizerem, seja em palavra, seja em ação, em atitude, faça-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai.
Mantenha as intenções e motivações boas. Não deixe seu coração estragar. Avalie suas motivações. O porquê fazer. Qual a motivação do seu coração para aquilo que está fazendo hoje? Com desejo de vingança? Nem comece. Ah, porque eu quero mostrar. Não, nem comece. Conscientize que é Deus que está te guiando em paz, em amor, em justiça e em alegria. Provérbios 16, versículo 2, nos ensina sobre isso. Ele diz: você pode pensar em tudo que faz. Aliás, você pode pensar que tudo que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Muitas vezes nós não recebemos de Deus porque as nossas intenções conhecidas de Deus, e Deus diz: não está pronto para receber. Avalie as intenções do seu coração. Busque a aprovação de Deus. Ele é o maior interessado. Querido, eu não sei o segredo do sucesso, mas eu sei que o segredo do fracasso é você desenvolver uma vida aqui nesta terra somente para agradar os homens. Gálatas 1, versículo 10 nos ensina sobre isso. Acaso busco eu a aprovação dos homens ou a Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Chega de nós mesmos e vamos deixar Deus, por meio do seu Espírito, nos guiar em todo o tempo. A fé que você tem que ter não é fé em você. A fé que você precisa é em Deus. O que você está pensando e que precisa fazer para começar a mudança? Para viver o que você quer viver, para mudar a sua vida. A sua mudança começa agora e você já está pronto o suficiente. A sua hora é agora. Eu achei interessante esse pensamento de Heráclito. Ele disse que ninguém pode entrar duas vezes no mesmo rio, pois quando nele se entra novamente, não se encontra as mesmas águas, e o próprio ser já se modificou. O que ele está tentando dizer para a gente? Que o tempo é como o rio, que você nunca poderá tocar na mesma água duas vezes, porque a água que já passou nunca passará novamente. Por isso comece tudo quando? Hoje. Onde? A partir daqui. Daqui para frente. Aproveite esse tempo hoje, o seu tempo, porque a sua história está escrita com Deus antes de você nascer. Permita que Ele lhe instrua, permita que Ele lhe dirija, permita que Ele lhe aconselhe. Deixe Deus ser Deus na sua vida. Deus ama começar. Eu amo o texto que diz que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós a cada novo dia. Deus, quando a gente percebe que está sempre disposto a começar, e a minha pergunta para você é: e você? Se o seu Deus sempre está disposto a começar, diante de toda a história dos grandes homens e mulheres de Deus, houveram sempre os seus começos. Jesus foi um começo, deixando a lei, trazendo a nova aliança. E eu te faço um convite. Vamos começar? Daqui para frente. Vamos começar? Daqui para frente. E eu tenho a certeza, eu tenho a convicção de que a sua história tomará novos rumos. Espero que você tenha sido abençoado por esta palavra. Eu tenho a convicção de que o Espírito de Deus está aí onde você se encontra. E Ele é o maior interessado em escrever uma nova história com você hoje. Sabe a sensação que eu tenho? É que Deus está querendo pegar nas suas mãos e dizer: ei, eu quero caminhar com você. Eu quero te ensinar a pisar em lugares que eu preparei para você. Eu quero te contar histórias. Eu quero te mostrar os detalhes. Mas vamos começar? E eu te entrego agora
E eu quero declarar que Deus é aquele que está entregando para você agora uma capacitação nova, uma unção nova, para que você comece com o que você tem hoje. Ele quer te fazer prosperar. Ele quer te conduzir a lugares que você ainda não experimentou. Ele quer que os seus filhos prosperem. A alegria do Pai é que os seus filhos andem na verdade. A alegria do coração do Pai é saber que aquele projeto do coração dele vai acontecer na vida dos filhos. Eu quero orar por você nessa hora. Quero pedir ao Pai, se você puder levantar as suas mãos onde quer que você se encontre. Eu gostaria de orar ao Pai para que Ele libere uma nova unção sobre a sua vida. E que Ele conceda uma habilidade divina para você lançar fora todo o seu passado. Uma coisa faço, uma coisa, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e eu vou avançar para aquelas que estão adiante de mim. Saiba que diante de você está um rio de provisão, está uma mesa posta para você, e essa mesa preparada pelo próprio Pai, diante dos seus inimigos. Você vai prosperar, você vai chegar aonde Deus tem para você. Você é autor da sua própria vida. Não coloque culpa, não procure culpados. Seja responsável por aquilo que você vai fazer a partir de hoje. E o que não deu certo no passado, não condene ninguém. Perdoe, deixe lá, no mar do esquecimento. E vamos para viver este presente, colocando os nossos olhos no futuro, que se chama autor e consumador da nossa fé. Vamos orar? Pai querido, bendizemos o Teu nome por esta palavra. A Ti nós damos honras, glórias, louvores, por esta habilidade divina que o Espírito Santo se manifestou nesta noite sobre as nossas vidas. Eu quero apresentar cada pessoa que se expõe a este vídeo nesta noite. Eu oro, ó Deus, para que eles sejam visitados pelo poder do alto. Mas ao mesmo tempo nós nos arrependemos, ó Deus, dos nossos pecados. Nos arrependemos, ó Deus, pelas palavras que saíram dos nossos lábios, que traçaram destinos, ó Deus, desconhecidos. Traçaram rotas, ó Deus, que o Senhor não decidiu para as nossas vidas. Nesta hora, Pai, nós tomamos uma decisão de começar onde nós nos encontramos. Neste lugar, ó Deus, onde o Senhor nos plantou. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, ó Deus, pelas práticas errôneas do passado. Nós queremos pedir perdão ao Senhor, ó Deus, pelas nossas práticas imorais, indecentes, pelas práticas insanas, loucas, ó Deus, do nosso passado. E nesta noite, Pai, nós pedimos ao Senhor, nós clamamos, ó Deus, nesse Dia dos Pais, muda a nossa rota, Senhor. Sabemos que quando nós estamos no GPS, Pai, e que tomamos uma direção errada, a tendência logo em seguida é que uma rota seja recalculada e se inicie um novo caminho. É isso que queremos nesta noite, Pai. Não importa o que fizemos ontem, não importa o que fizemos há uma hora atrás, mas nesta hora, Pai, o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, pensamos ou cremos. Dá-nos uma nova chance, Pai, de restaurar as nossas vidas. Liberta-nos, ó Deus, em nome de Jesus, de todo apego a este mundo. Liberta-nos, ó Deus, da imoralidade. Liberta-nos, ó Deus, do caos deste mundo. Liberta-nos, ó Deus, das práticas, ó Deus, que trazem, ó Deus, confronto à Tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a caminharmos em santidade. Ajuda-nos, ó Deus, a observarmos os detalhes. Ajuda-nos, ó Deus, a mudar essa rota. Nós nos arrependemos e tomamos uma nova direção. Porque sabemos, ó Deus, que o Senhor tem uma direção segura para nós. Pai, ajuda-nos a restaurar o que se encontra quebrado. Ajuda-nos, ó Deus, a restaurar aquilo que está em trapos, aquilo que está em cacos espalhados, ó Deus, pela nossa casa. Pai, em nome de Jesus, entra com provisão neste casamento. Ser o Senhor deste casamento. Ser o diretor, ó Deus, desta vida. Ser aquele que vem guiar, ó Deus, que vem instruir, trazendo paz, trazendo
trazendo perdão, trazendo reconciliação para esta família. Meu Deus, o milagre é para esta casa, o milagre é para esta família. Tu és poderoso, Deus, para fazer um milagre nesta noite. Tu és poderoso para transformar o estado desta casa, o estado deste casamento. O Senhor, ó Deus, é poderoso para trazer a cura neste coração que está ferido, Pai, nessa mente que se encontra perturbada. Na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, eu quero declarar um novo começo para este marido, eu quero declarar um novo começo para esta mulher, eu quero declarar um novo começo para este filho, eu quero declarar um novo começo para este profissional, Pai, na autoridade do nome de Jesus, ó Deus. Capacita-o, ó Deus, liberta-o, ó Deus, na autoridade do nome de Jesus, e traz a paz, e traz a harmonia, e traz o conserto para esta família, Deus. Esta mulher que se encontra chorando neste momento por causa do seu marido, enxuga essas lágrimas, ó Deus, traz uma habilidade divina, Pai, para que haja uma manifestação do sobrenatural dentro desta casa, para que a restauração aconteça. Pai, na autoridade do nome de Jesus, levanta e estabeleça, ó Deus, uma fé pura, uma fé, ó Deus, dentro desta casa, capaz de transportar os montes. E na autoridade do nome de Jesus, ó Deus, traz para cada um, ó Deus, a chave correta, a palavra correta, para começar hoje, de uma maneira sensata, de uma maneira coerente, de uma maneira respaldada na Tua palavra. Dá-nos uma nova chance, Pai. O Senhor é Deus da milésima chance. A Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Tu és fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Dá-nos esta oportunidade, Pai, de recomeçarmos hoje, a partir de onde nós estamos, rumo a este propósito que nasce no Teu coração. Pai, nós queremos ver o Senhor agir em poder dentro de cada família que nos assiste nesta hora, que eles sejam providos de todas as suas necessidades. Acalma este coração, Pai, traz paz a essa família, traz alegria para esta família, traz força para essa família que se encontra fraca neste momento, traz sensibilidade para este marido perceber, ó Deus, a sua esposa, tomar cuidado nos relacionamentos com seus filhos. A Tua palavra diz: pais, não irriteis os vossos filhos. Pai, ajuda-nos, ó Deus, dentro dos nossos lares, a que cada família, ó Deus, possa converter o seu coração, um coração um ao outro. Eu quero abençoar esses pais, ó Deus, com a sabedoria do alto, e eu oro para que sejam pais espelhando em Ti, Senhor. Eu quero abençoá-los e oro para que eles sejam guardados em Ti, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quero declarar para você que é pai, um feliz Dia dos Pais. Para você que vai ser pai, um feliz Dia dos Pais antecipado. E eu quero chamar a sua atenção para este link que está aqui na nossa tela, que nesta semana nós vamos ter o nosso imersão espiritual, o nosso Connect online, completamente online. Se você não fez a sua inscrição, você pode entrar neste link, e estamos orando por isso, estamos em jejum por isso, declarando que a sua história tomará novos rumos. E aqui também está o nosso QR Code, se você se sentir à vontade de dizimar e ofertar, que essa semente possa se multiplicar sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural. Obrigado por estarem conosco neste tempo. Quero abençoar a sua vida com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Declaro o melhor do coração do Pai sobre a sua vida. Um forte abraço e um cheiro do seu pastor. Feliz Dia dos Pais. A igreja não é só um lugar. A igreja pode estar em sua casa, em sua sala, seu escritório, em seu colégio, pode estar em seu carro, em sua família. A igreja é você.